convidá-los a abrir um texto em Lucas 10, do 25 ao 37. Lucas 10, versículos 25 a 37. Diz assim: levantou-se certo mestre da lei, e querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais roubaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e se moveu de compaixão. Aproximando, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e lhe disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastardes com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou da misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Esse texto, ele é um texto extraordinário. Jesus, o nosso mestre, quando ele acho que ele começou a ver aonde ia dar essa conversa com o mestre da lei. E ele se prepara e conta uma parábola, prepara ali na mente dele um texto, uma parábola, uma história. E essa história, ela fala a respeito de um homem que foi abusado, violentado e jogado à beira do caminho. Esse texto ele é replicado e muitas vezes até trabalhado de muitas formas. Mas eu queria pedir a licença para você e trabalhar esse texto de uma forma um pouquinho diferente. Esses tempos, a gente estava no Ministério de Jovens conversando e eu, a minha esposa e o Samuel, nós chegamos no mesmo entendimento. Partimos da mesma premissa e chegamos no mesmo entendimento. Apesar de esse texto falar de nós amarmos o próximo, nós temos visto muitas pessoas chegarem na igreja. Pessoas dos mais diferentes tipos, das mais diferentes idades, com os pensamentos mais diversos, mas muitas delas têm vindo para cá arrebentadas. E aí, no meio da nossa conversa, a gente chegou à conclusão de que esse bom samaritano, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passando pela nossa cidade, ele vê diversas pessoas que foram assaltadas, pessoas que foram violentadas, e ele tem nos trazido pessoas. O bom samaritano é o Espírito Santo e a hospedeira é a igreja. Nós somos uma hospedeira, nós somos aqueles que têm que praticar a hospitalidade. O engraçado é que muitas vezes a gente acha que nós só temos que ter uma boa atitude, nós temos que ir lá ter aquele cuidadinho com a pessoa e está tudo certo. Mas esse texto, quando nós estamos lendo ele, dá para ver que
o trabalho ele é bem sério. O Espírito Santo pega essas pessoas e ele traz, ele não só paga, mas ele também diz, cuida desta pessoa até o dia em que eu voltar. Cuida dessa pessoa até o dia em que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, se ficou devendo alguma coisa, não se preocupe, Ele vai te pagar. E nós estávamos conversando sobre isso, porque o Ministério de Jovens tem sido algo engraçado assim. Cada dia que passa, chega um jovem diferente, com um problema maior, e a gente não sabe para onde correr. Mas o engraçado é que, quando o jovem chega, o Espírito Santo já vem e está aqui. É isso que você precisa para cuidar dessa pessoa. Aqui está o entendimento, aqui está a sabedoria, aqui está a palavra, aqui está o cuidado. O diabo ele tem assolado diariamente diversas pessoas. O diabo ele tem 3 atividades. Ele tem 3 pilares de trabalho. Ele mata, ele rouba e ele destrói. Ele tem matado sonhos, ele tem matado a esperança, ele tem matado princípios, valores. Ele tem roubado a alegria das pessoas, a alegria de viver. Todos os dias nós vemos no noticiário pessoas tirando a sua vida porque não encontram mais esperança. O diabo tem destruído as nossas famílias, tem destruído uma juventude, o diabo tem destruído princípios, valores. Ele pega as pessoas, ele violenta, ele abusa, ele tira tudo que elas têm e ele joga fora, porque o diabo ele é interesseiro. Tudo que ele quer é tirar, tudo que ele precisa é tirar. E aí ele lança essa pessoa na certeza de que ela vai morrer. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é tremendo, movido pelo amor. E Ele alcança essas pessoas. E aí Ele vem à igreja, Ele dá à igreja a palavra de sabedoria, Ele dá à igreja a palavra profética, Ele dá à igreja a palavra de conhecimento. Ele nos pega, nos movimenta, Ele nos deposita tudo o que nós precisamos e diz, cuidem das pessoas. Cuidem das pessoas. Um dia eu vou voltar. Em breve eu voltarei. Mas até lá você tem tudo o que você precisa. A missão do Espírito Santo é restaurar pessoas. A missão do Espírito Santo na terra é ser o nosso consolador. A Bíblia diz que os dias são maus. Ela nos ensina que nós enfrentaremos muitas lutas e adversidades. E se nós temos Ele, imagina quem não confia ou quem não depende, quem não dá essa liberdade a Ele. As pessoas estão sendo assoladas todos os dias. Notícias dos mais variados tipos, desde abuso sexual, abuso moral, violência física, morte, assassinato, suicídio. Nos deparamos hoje com uma geração fútil e vazia, que não tem para onde correr, está desesperada, foi espancada, foi desmoralizada. Mas então vem o Senhor e resgata essa pessoa. Sim, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E quando Ele nos traz, quando Ele entrega essas pessoas para nós, é para que possamos cuidar delas. Quando Jesus inaugurou a igreja, Ele está conversando com Pedro.
E ele fala para Pedro: Pedro, agora seu nome é Pedro, sobre essa pedra eu erguerei a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Nós, igreja, nós temos que estar atentos. Nós temos que perceber este nosso papel, a nossa função nesses dias. Nós temos que perceber que diariamente vão entrar pessoas por aquela porta. E nós somos uma pequena célula dentro de um corpo chamado corpo de Cristo. Aqui a Ágape, ela é talvez uma célula desse tamanho dentro de um todo chamado corpo. E nós temos um papel, nós temos uma tarefa. Mas primeiro nós precisamos entender essa questão de unidade, precisamos entender que existe um propósito, precisamos entender quem nós somos em Cristo. Abram comigo, por favor, em 1 Coríntios 12. Eu vou pensar alguns versículos dentro desse texto, porque ele é longo, mas o primeiro versículo é 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Consegue? Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 12, versículo 1. Diz assim: assim como um corpo é a unidade, mas tem muitos... Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 18. Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A primeira coisa que nós precisamos entender como igreja é que a igreja ela não é individual. Ela não está sozinha. Nós somos um sistema. Existe um sistema todo interligado. O corpo de Cristo, a igreja, ela só será relevante a partir do momento que eu entender isso. E nós aqui dentro, isso começa conosco aqui dentro. Não só de uma igreja para com outra, vamos usar assim, de uma denominação para com outra, mas isso começa aqui dentro. Nós precisamos entender que o Senhor nos colocou aqui com um propósito. O Senhor nos chamou e nos uniu. Nós precisamos entender que nós dependemos uns dos outros. Essa célula chamada Ágape, ela só vai funcionar, ela só vai ser uma célula efetivamente se houver unidade dentro dela. Se houver junção, se houver liga entre ela. Nós precisamos entender que nós estamos aqui não para só vir ouvir uma palavra, não só porque eu achei legal o louvor, não só por isso ou por aquilo, mas existe propósito. O Senhor nos inseriu neste lugar. O Senhor nos chamou a cada um para estarmos neste lugar. Então nós precisamos trabalhar em prol do reino. Nós precisamos trabalhar em prol do corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não há espaço para individualismo no corpo de Cristo. Não há espaço para que um seja. Todos são. Todos nós somos corpo. Todos nós somos igreja.
Caso contrário, isso daqui seria só um templo, só um lugar, um espaço vazio. Um espaço vazio cheio de pessoas. Mas quando nós entendemos o propósito de Cristo, quando nós entendemos quem nós somos, aliás, quem nós somos em Cristo, nós começamos a fazer parte de um corpo e começamos a fazer todo um corpo funcionar. Aí você pega lá o texto de Efésios 4:11. Efésios 4:11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós nos reunimos e entendemos, nós somos um corpo. Um corpo dentro de um corpo maior, mas nós somos um corpo. Nós estamos aqui por causa de um nome. Quando você volta lá no texto de 1 Coríntios, aquele texto que está falando que existe um corpo, mas existe um corpo, mas muitos membros, ele começa a discorrer. Ao final desse texto, Paulo vem e nos diz assim: eu ensinei para vocês o que é ser corpo, mas vamos entrar na finalidade do corpo. Ele termina esse capítulo de uma forma muito brilhante. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas ele diz assim, 1 Coríntios 12:31. Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ele termina o texto falando do corpo, e ele diz: agora eu vou mostrar para vocês qual que é a essência, o que movimenta esse corpo. E aí ele entra no texto tão conhecido de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tivesse todas as profecias, se eu não tiver amor, de nada vale. Perceba que o que nos une, nós estamos fundamentados, fomos construídos sobre um fundamento chamado Jesus. Esse é o fundamento. A palavra do Senhor é o que nos fundamenta. Mas o que nos vincula uns aos outros é o amor. É o amor. A Bíblia diz que o amor, ele é o vínculo perfeito. É o Senhor que faz esse laço entre eu e vocês. É o Senhor que nos une. Quando nós percebemos quem nós somos e o que nós precisamos ter, que é o amor, as coisas começam a funcionar. Você pega o texto de Filipenses 2:1-5. Filipenses 2:1-5. Está aberto aqui, vamos lá. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós entendemos quem nós somos, nós entendemos o que nós precisamos ser. O sangue desse corpo é o amor. O que nos dá tonalidade, o que nos dá vida é o amor. É o amor do Senhor. Não é um amor qualquer, não é um amor fingido. Nós precisamos ter este amor. Nós precisamos praticar o amor. E se você pega esse texto de 1 Coríntios 13, se você pega alguns outros textos de Paulo, você vai perceber que ele fala assim, amem uns aos outros. Aliás, Jesus ensinando o fariseu, respondendo o fariseu, quando o fariseu diz assim, ame o Senhor teu Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo, ele diz, respondeste bem, vai e faz isso. Mas quem que é meu próximo? Todo mundo que se achegar a você é o seu próximo. Percebam que, como eu falei, não tem espaço para individualidade. Diariamente vão entrar pessoas por aquela porta, arrebentadas, que sofreram todos os tipos de abuso. Seja um abuso emocional, seja um abuso espiritual. Sim, nós temos, infelizmente, em muitas igrejas abusando, onde o pastor abusa das suas ovelhas. As emoções, a depressão, talvez supere até o câncer e passe a ser o mal do século. Nós conhecemos diversas pessoas que estão aí lutando contra a depressão. O diabo tem assolado as pessoas. E aí o Espírito Santo traz elas aqui para dentro. Mas nós precisamos entender quem nós somos. Ou senão nós não vamos fazer o que nós temos que fazer. Nós precisamos entender quem somos. Precisamos praticar o amor que seja a nossa essência, a essência de todas as nossas atitudes dentro da igreja. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Chega de brincarmos de sermos igreja. Chega de falarmos que somos igreja. Nós precisamos ser igreja. Nós pegamos o texto lá de Romanos 14. Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, 1 diz assim: ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Vou também pensar alguns versículos. Versículo 13 diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida entristece o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer qualquer alimento que leve o seu irmão a cair. Bom é não comer carne, nem beber vinho, ou fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Capítulo 15, versículo do 1 a 3. Romanos 15, 1 a 3, diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram os insultos dos que te insultavam.
Veja o padrão que Paulo deixa para nós. A discussão da época era comer carne, não comer carne, pode beber vinho, não pode beber vinho. Ele vem, passa uma régua nisso tudo e fala assim: o que faz o teu irmão pecar? Qual a atitude sua que faz com que o teu irmão peque? Com que teu irmão seja entristecido? Ah, essa? Então tá bom, não faça mais. Simples. Vivam em unidade. A Bíblia, o salmista fala, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia, ele continua e ainda fala assim: ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Pessoas de todos os tipos estão aqui, dentro dessa célula chamada Ágape. Pessoas com culturas diferentes, com jeitões diferentes, que falam diferente, trabalham, têm áreas de influência diferentes. Mas todos nós precisamos ter um alvo, que é Cristo. Todos nós precisamos cuidar do nosso próximo. Ah, mas meu próximo é diferente, eu não me dou com ele. Meu irmão, esquece o teu eu. Ontem a Natália estava ministrando nos jovens e ela falou um negócio muito interessante. A partir do momento que você aceitou a Cristo, acabaram-se os seus direitos. A partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo e você falou: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero viver como o Senhor entrou, acabaram-se todos os seus direitos. A partir desse momento, nós precisamos começar a viver como Cristo viveu. E o que Cristo fez? Ele se abnegou. Ele renunciou ao seu eu, renunciou à sua vontade, para que a vontade do corpo, da igreja, pudesse ser soberana. Nós precisamos renunciar às nossas vontades em prol da igreja. Ame o teu próximo. Ah, ele é diferente. Ah, ele fala isso. Ah, mas veja só, ele é fraco na fé. Paulo acabou há 2000 anos atrás, Paulo veio e falou assim: se ele é fraco na fé, cuide dele. Ame ele. Seja compassivo, seja compreensível. Ame, doe. É fácil? Não, não é nem um pouco fácil. Não podemos ser hipócritas e dizer: é fácil. Mas aqui não está trabalhando no que é fácil. Mas a linha é: nós devemos ser assim, ponto. Nós devemos ser uma igreja que ama. Precisamos começar amando-nos mais, cuidando mais uns dos outros, cuidando dos interesses uns dos outros. A gente tem visto, como eu comentei, nos jovens, alguns jovens chegam para nós desesperados. Eu fui abusado, eu tenho uma doença grave, eu estou com isso ou estou com aquilo. E aí nós passamos o sábado, final da tarde até a noite, conversando com eles. E às vezes a gente dá uma resposta que a gente nem acredita. Fala assim: nossa, saiu isso de mim? Saiu. O Espírito Santo, ele veio, colocou a moeda e falou assim: está aqui, é isso, está pago. O que ele precisa é isso. Nós somos uma igreja. Eu e você somos igreja. Assim como uma hospedaria, na época, ela precisava de denários, precisava de dinheiro para funcionar, para comprar o alimento, para pagar os seus impostos. E esse bom samaritano, ele veio, trouxe, pagou as moedas. Assim o Espírito Santo já fez conosco, igreja, conosco individualmente. Ele já está depositando em nós. Ele vai colocar pessoas ao seu lado. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Mas não é para você se desesperar e falar assim: meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? O Espírito Santo vai te ministrar, ele vai te dar a direção e falar:
essa pessoa, ela precisa disso, disso, disso e disso. E você vai cuidar dela. O Espírito Santo, ele vem, ele coloca o bálsamo dele sobre a ferida, começa a fazer um tratamento. Ele vem, ele fica, ele cuida, mas num determinado momento ele chega e ele outorga a igreja e fala assim: igreja, agora é contigo. O que você precisa está aqui, mas igreja, agora é contigo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos praticar isso. É engraçado que o texto lá de Filipenses ele fala sobre a unidade da fé. Tem um texto também em, acho que é Atos 8, 34, 32, que ele fala da igreja no princípio, a igreja primitiva. E a Bíblia fala que eles tinham um só pensamento, um só jeito de agir. Era um. Eles tinham unidade. Você olhava para a igreja e você via um. Você via o corpo de Cristo. E a Bíblia conta que dia após dia eram-lhes acrescentados muitas pessoas. E essas pessoas, elas chegavam, eram tratadas, amadas, cuidadas, e daqui a pouco elas estavam fazendo parte desse corpo. Esse é um corpo em expansão, ele não é um corpo limitado. Ele não é um corpo que, não, acabou. Só tem esse número de vagas no céu, então, se quiser até chega, mas você não vai subir. Não, esse é um corpo em expansão. E nós precisamos fazer esse corpo crescer. Nós precisamos amar as pessoas que estão chegando. O Espírito Santo, ele vai acrescentar dia após dia pessoas. Mas é seu papel, é meu papel, cuidar dessas pessoas que estão chegando. Por mais que você pense, olhe e fale assim: puxa, mas eu vou ter que pagar caro. Eu tenho que abrir mão disso. Pô, sábado é meu dia de sair com os meus amigos, fazer um churrasco com os meus amigos. Mas eu vou para a igreja. O Senhor mandou eu estar com os jovens. Ok. Ele não só nos depositou, ele não só nos abençoou, como no grande dia, a minha coroa vai estar lá. E a sua coroa vai estar lá. Pague o preço pelas pessoas. Pague o preço pelas vidas que estão aí. Você é a resposta da oração delas. Você tem que se posicionar nesses dias como sal, como luz. Deixa o Senhor pegar você e colocar lá em cima. O lugar alto não é para você achar que você é bom. O lugar alto é para que as pessoas vejam que existe Cristo em você. É para que as pessoas vejam brilhar a sua luz, a luz que é em você, que é o Espírito Santo. Que onde você passar, você exale o bom perfume de Cristo. Seja igreja onde você está. Já compartilhei isso uma vez, mas é algo muito legal. Acho que a Camila leu e comentou comigo. Você é a Bíblia, a única Bíblia que muitas pessoas vão ler no dia a dia. As pessoas, elas estão buscando, às vezes, em religiões, ou nas coisas boas, nas viagens, nos esportes, em tantas coisas. Elas têm buscado se alimentar, mas elas não vão ser alimentadas, elas vão ser assaltadas, elas vão ser violentadas, e elas vão ser deixadas para morrer. E um belo dia você vai passar por ali. O Espírito Santo vai brilhar na sua vida e elas vão vir desesperadas, buscando alimento, buscando socorro. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos nos posicionar. Se posicionar como igreja não é só erguer uma bandeira lá na bancada dos evangélicos e ficar assistindo, sou evangélico. Ser igreja é viver Cristo. É viver como Cristo viveu. Nós precisamos viver como Cristo viveu. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. E Ele vai te lembrar o que Cristo falou. Leia a palavra.
Durante a semana, vocês participam de grupo de comunhão. Ah, fui no grupo, cumpri meu papel, está tudo certo. Mande uma mensagem para o seu irmão. Ele está passando alguma dificuldade, ele está passando alguma luta. Ele enfraqueceu na fé. Ajude ele, não aponte o dedo, ajude ele, estenda a mão. Aquele fariseu, ele passou ao largo, ele passou distante. Não seja você um fariseu. Seja você alguém que ama, vá lá, cuide, ajude, dê a mão, levante a pessoa. A Bíblia fala, é bom que você não ande só, porque se um cair, o outro levanta. Nós precisamos andar juntos, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, nos preocuparmos com as preocupações dos outros. E não só, mas eu penso desse jeito. A grande dificuldade que o ser humano tem é se colocar no lugar do outro. Ele se coloca no lugar do outro com a sua própria visão, com o seu próprio entendimento. Ele olha para o outro e fala assim, mas se fosse eu faria isso. Mas não é você. É o outro com o jeito, com a cultura, com a história, com as dificuldades, com... O outro é outro. Vamos cuidar mais uns dos outros. Vamos amar mais uns aos outros. Renuncie o seu eu. Puxa, não vou sair. Eu vou me envolver em tal área. Eu vou ajudar nessa área, nesse departamento. Eu vou cuidar dessas pessoas. Vou receber as famílias que estão chegando. Há muito trabalho. Há muito trabalho. Os campos estão brancos. O nosso Senhor Jesus está prestes a voltar. E nós precisamos trabalhar. Precisamos ser aqui dentro. Sermos fortes. Não criar um clube fechado, a igreja Ágape. Mas sermos fortes no amor. Sermos vinculados pelo amor. E precisamos anunciar o nome de Jesus. Precisamos brilhar a luz de Cristo. Para que as pessoas possam ser socorridas. Amém?